momento e vamos logo às nossas palestras técnicas. Eu gostaria de chamar o engenheiro Pablo Eduardo, da Durag Group Brasil, que vai falar sobre medição da pureza de hidrogênio. O engenheiro Pablo Eduardo, coordenador comercial da Durag Brasil, engenheiro de controle e automação pela Universidade Bandeirante de São Paulo desde 2012, com vasta experiência na condução de projetos de engenharia, desde a concepção de equipamentos até a implementação de unidades fabris completas. Atualmente, está trabalhando no atendimento técnico aos clientes, apresentando soluções nas linhas de produtos de combustão, emissões e túneis rodoviários, trazendo um profundo conhecimento na otimização de processos e tecnologias aplicadas ao setor. Professor Pablo, por favor. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos a oportunidade, a C2E, a Oilion e a Térmica, pela oportunidade de a gente estar aqui e partilhar um pouco do nosso conhecimento e das soluções que as nossas empresas propõem aí ao mercado na área de emissões, principalmente, e áreas térmicas. Vou falar um pouco sobre a P2E. Né? A P2E é uma empresa do grupo Durag, que traz aí a tecnologia patenteada, duas tecnologias patenteadas na medição de gases, né? Na análise de gases. Então, hoje nós temos aí as tecnologias extrativas para análise de gases, o OFCEAS, né? TDL Laser Analyzer, junto com a tecnologia do Low Pressure Sampling. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, atendendo aí as normas ISO 14687. A minha apresentação vai se basear um pouco nesta ordem, né? Uma passagem rápida sobre a empresa, as tecnologias patenteadas, o OFCEAS e o Low Pressure Sampling, as possibilidades analíticas, aplicações e foco na pureza de hidrogênio do nosso analisador e uma conclusão. Então, um overview da companhia. Fundada em 2006, a P2E fica em Marseille, na França, faz parte do grupo Durag, na Europa. Aqui a gente tem os sites fabris da Durag na União Europeia. A P2E se situa em Marselha. Esta é uma visão lá do prédio onde a companhia está. A linha de produção, né, a integração dos equipamentos, o pós-vendas, os serviços em sites. Né. Então, hoje a P2E, que faz parte do grupo Durag, tem 65 funcionários, mais de 50% engenheiros, PhDs, né? Então são pessoas altamente qualificadas aí na produção desses analisadores. Faz parte do grupo Durag, que tem mais de 75 anos de mercado, né? São 7 empresas, 6 linhas de produção, 14 escritórios de vendas, né? Serviços aí espalhados pelo mundo. Atualmente, da P2E, nós temos esse analisador de gases, mais de 1.100 aí instalados pelo mundo, e a gente consegue medir mais de 30 graus de gases por aí. Né? Então, as aplicações são em processos, seguros, emissões e ar ambiente. O que nós fazemos? Analisadores de gás via laser. Né? Baseado em duas tecnologias, como eu já citei, a OFCEAS e o Low Pressure Sampling. Primeiro vamos falar sobre o OFCEAS, né? Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy. O que isso traz? Né? Qual que é o princípio geral? Igual às outras medições de analisadores de gases, trabalha com a tecnologia laser, onde a gente tem situado aí um laser, os fotodiodos, a zona de cavitação, e esse é basicamente o núcleo do analisador de laser para nossa tecnologia. Né? Então são os pontos, o laser, os componentes ópticos, o piezo elétrico, a entrada de gases, a zona de alta cavitação, que é a célula onde o gás passa e o laser faz a detecção, a entrada de gás e a saída dos gases. Né? O que é a Enhanced Cavity?
A zona de cavitação é uma zona que tem uma grande capacidade de absorção do laser na cavitação ali junto com os espelhos, né? E temos no mercado as tecnologias padrão, convencionais, por espectroscopia, são conhecidas como FTIR e NDIR. E a tecnologia em si é a mesma, espectroscopia. Porém, a tecnologia convencional no mercado, ela tem uma zona de cavitação aí onde, se você estender o caminho percorrido pelo laser, em média o laser transcorre um percurso de 10 metros. A nossa tecnologia patenteada, né, com uma zona de alta refletibilidade, a gente consegue multiplicar isso aí em até 5.000 vezes, trazendo aí até 50 quilômetros, né, de espaço percorrido pelo laser. O que isso traz, né, na medição dos gases? Uma alta sensibilidade que a gente vai ver um pouco mais à frente na leitura e análise dos gases. Então aqui de novo é uma representação e tem a outra parte da tecnologia, que é o feedback óptico. O que ele faz? Então ele garante para a gente que ele vai estar fazendo a medição, tanto na entrada quanto na saída do laser na zona de cavitação. E isso traz uma duplicidade, trazendo a garantia aí de uma alta sensibilidade e uma medição correta. Então, quando a gente não tem um feedback igual às tecnologias convencionais no mercado, a gente tem um pico de absorção do laser que chega aí numa intensidade de 1 MHz. Quando utilizado o feedback, também é ganho uma resolução, onde você tem uma intensidade aí de até 10 MHz, kHz, aliás. O que isso traz visualmente, né, no gráfico aqui, você tem um pico de onda com maior intensidade e uma medição mais estreita, né? Então você consegue aí atingir um picômetro na leitura do sinal elétrico do laser. Trazendo de forma gráfica isso, então quando é feita a medição, a gente consegue ter aí um ganho em tempo de milissegundos, por milissegundo, 200 picos de absorção. Na alta absorção, o que você consegue obter? O gráfico e o feedback, trazendo um espectro obtido inversamente proporcional, garantido a medição correta, né? Então, só para vocês terem uma ideia, é uma correlação da medição tanto normal com a do feedback, né? Fazendo um correlativo com as tecnologias NDIR e FTIR, a gente tem hoje um espectro de medição aí em gases H2O, CO2, H2S. Essa é uma resolução que vem aí com as tecnologias NDIR e FTIR. Trazendo em resoluções, a NDIR a gente traz aí a absorção de picos em torno de 20 nanômetros, a FTIR 2 nanômetros, então esse é o convencional no mercado. Quando a gente vem com a tecnologia do FCES, temos aí uma medição com uma alta resolução, em torno de 0,00112 nanômetros, né? Então isso é uma resolução extremamente absurda com relação aos players convencionais do mercado. Outra vantagem quando se usa o feedback óptico, né, é que você não precisa de um gás padrão, você não precisa de interferências na medição, de referência para a medição, né? Ou seja, você consegue garantir uma medição assertiva com o traço do espectro que já é encontrado nas matrizes dos gases, e a gente ainda consegue fazer um zero e span automático a cada ring down. Ou seja, né, reforçando que você não precisa do gás de referência para realizar as medições, né? Então, o ring down, ele vai trazer a cada pico de absorção, ele faz o zero comparativo para trazer de novo a segurança da medição correta. Então, o OFCEAS ele traz também a possibilidade de multigases de leitura, porque cada gás tem um espectro
referente em refração aos lasers. Então você consegue aí, com essa alta resolução, fazer uma medição de multigases sem a necessidade de interferência dos gases padrão. Eles vêm no rack. Cada rack a gente consegue colocar aí até duas zonas de cavitação, e cada zona de cavitação a gente consegue colocar até 2 lasers. Então isso traz para a gente multigases em um único rack, a depender aí da matriz de cada gás que você precisa fazer a medição, né? Então, os benefícios da tecnologia OFCEAS, né? Alta sensibilidade e linearidade superiores a ppb para porcentagem, medição direta com alta resolução, sem interferência cruzada de gases padrão. Você consegue ter uma leitura multigás, e de novo, né? Não precisa de gás padrão para fazer calibração, e você tem zero e spam automático. A segunda tecnologia patenteada é o Low Pressure Sampling. Então, o que acontece aí no princípio geral da absorção por baixa pressão na linha de amostragem? Você tem o processo, os gases do processo na chaminé ou na tubulação. Você tem um bico sônico, a linha de amostragem, a célula de entrada, a zona de cavitação com alta reflectibilidade, a saída dos gases e a bomba de vácuo, que garante a baixa pressão na linha de amostragem. Né? O que é essa baixa pressão que a gente fala? Os concorrentes, né, as empresas que têm aí medidores de gases, analisadores de gases convencionais no mercado, eles trabalham normalmente na pressão atmosférica, num bar ali. A nossa linha de amostragem vai trabalhar de 100 a 20 milibar. Então, qual o real efeito da baixa pressão na medição? Então, se a gente parar para analisar o mesmo gás, a curva que ele nos traz a cada pressão, a gente consegue aumentar a resolução da leitura. De novo, né, trazendo aí uma confiabilidade e uma alta sensibilidade na medição do equipamento. Então, se você tem uma célula de pressão lá a 50 milibar, olha o gráfico, as curvas que nos são mostradas. Conforme a pressão vai aumentando, o gráfico vai deixando de ter as deformações, ou seja, perde aí um pouco da sensibilidade na medição, você tem um desvio muito maior nas medições que vocês estão fazendo. Por isso que os aparelhos convencionais no mercado precisam do gás padrão para fazer uma referência cruzada, e o nosso não. Né? O efeito da pressão, da baixa pressão no dew point, ele é diretamente proporcional. Quando você abaixa a pressão, automaticamente você abaixa o dew point. O que é isso? O que entraria em estado de líquido, de saída do estado gasoso para o líquido, a 100 graus começa a cair para 40, 50, 30 graus, dependendo do processo e dos gases. Né? E isso você consegue melhorar a necessidade de extração dos gases para fazer a análise, então você reduz bastante isso, você trabalha aí, o nosso equipamento vai trabalhar com uma tiragem de 3 a 14 litros por hora, com referência aos convencionais que são 2, 3 vezes mais do que isso, o que também reduz aí no OPEX a parte de gastos com filtros de poluição, né? A baixa pressão cria a expansão dos gases, trazendo aí a aceleração do gás, então isso traz uma velocidade maior também no tempo de resposta. Né? Então, os benefícios atrelados a Low Pressure Sampling são as altas absorções, a melhoria na absorção dos picos, você não precisa de interferência de gases padrão, e a possibilidade de multigases por célula com apenas um equipamento. Né? Uma baixa célula de medição, alta velocidade no tempo de resposta, transferência no tempo de resposta aí também é rápido, reduz o dew point, limitando aí a necessidade da linha aquecida, que frente aos aparelhos convencionais hoje no mercado, a gente está falando de um trafo de aquecimento em torno de 180 graus. O nosso equipamento,
aqui para o Brasil foi realizado um estudo. Então, com 80 graus de traço aquecido, a gente consegue garantir que não vai ter dew point e condensação dentro da linha de amostragem. Falando em 100 metros, para você conseguir uma temperatura de 180 graus, imagine o benefício, onde você reduz essa temperatura, você reduz aí o custo elétrico, né, com gasto de eletricidade. Então traz aí mais alguns benefícios. As possibilidades analíticas, né? Então a gente consegue medir, como foi dito anteriormente, em torno de 30 gases, né, sendo diatômicos, os nitretos, os sulfatos, os óxidos, os halógenos, hidrocarbonetos, aldeídos, né, e ácido. Uma tecnologia para a medição de mais de 30 gases, né? A outra possibilidade analítica e a melhoria que o equipamento traz é que, dependendo a concentração dos gases, né, em formaldeído, por exemplo, a gente consegue atingir uma resolução aí de PPT, né, parte por trilhão em medição de ar ambiente. Então isso traz, de novo, uma alta sensibilidade, garantindo uma medição segura. Essas são as apresentações, né, os invólucros para o LaserStain, o Proceas. São um rack de 19 polegadas, para 4U, pode ser instalado em gabinetes. Tem a modalidade de instalação em parede, com um rack já próprio para instalação em parede. Para a zona classificada, a ATEX, e todas elas com certificado, né? Principalmente as para a área segura, de classificação ATEX. Para a zona 1, zona 2. Aplicações, né? As aplicações da indústria são para várias áreas industriais aí. Então temos a indústria de gases, gás natural, biometano, syngas, né? Petroquímicas, chloroplants, são plantas de colo e alcalinas, siderurgias, semicondutor, usinas nucleares, refinarias, incineradores, plantas de energia, plantas de cimento, né, cimenteiras, qualidade do ar, elementos de pesquisa, laboratórios, faculdades, e para militar e defesa. Então, são mais de 1.100 analisadores já instalados ao redor do mundo. Aplicação e foco na pureza do hidrogênio, que é aqui o que a gente veio a trazer para vocês hoje, né? Contexto. Por que a gente precisa medir a pureza do hidrogênio? Hoje a gente tem aí no mercado uma crescente na procura do uso do hidrogênio para células combustíveis, para substituição em alguns processos de queima, né? Só que a gente sabe que ainda isso é muito caro e exige muito, porque principalmente quando vem do biometano, a gente tem aí, ou do syngas, temos altas variedades de variação na composição dos gases que serão poluentes ali no hidrogênio. Então hoje, se você pegar aí o hidrogênio, né, só para ter um princípio, para geração de corrente elétrica, você tem uma molécula de hidrogênio mais meia de O2, que é o oxigênio, você tem como resultado o H2O e um elétron, que traz aí a energia elétrica para principalmente células de energia voltado hoje. A gente tem isso mais comum em linhas automotivas, né? O interesse no uso das células de hidrogênio é mobilidade e estoque de energia, né? Por exemplo, a gente vê aí que a principal vantagem no uso das células de hidrogênio são para o meio ambiente, porque quando é utilizado nos carros, por exemplo, você tem aí zero emissão de poluição. Valorização de fontes renováveis e é mais rápido, né, do que você fazer uma carga elétrica. Você trocar uma célula de hidrogênio é mais rápido do que você dar uma carga elétrica no seu carro, né? Então nós vemos várias aplicações aí para o hidrogênio, em petroquímicas, em eletrólises, por exemplo, mas também temos no syngas, vindo de
fontes de aterros sanitários, fontes biodegradáveis aí, né? Diferentes produções podem trazer aí o hidrogênio e ele vem com diferentes tipos de contaminantes, né? Então, por isso que a gente precisa ter uma alta sensibilidade na medição da pureza do hidrogênio, né? Por exemplo, quando você pega a produção de hidrogênio aí com relação às indústrias de carvão ou às plantas de hidrelétricas, né? E hoje a gente está crescendo isso, também trazendo com relação ao consumo aí perto de outras tecnologias, dos combustíveis, né? Como o óleo combustível, por exemplo, o biometano. A pureza de hidrogênio hoje está sendo controlada basicamente pela ISO 14687 e a P2E tem solução e performa nessa análise de pureza dos gases, né? Então hoje a P2E está junto com a ISO 14687 e a EN 17124, trazendo aí os componentes e a concentração máxima, né, dos poluentes no hidrogênio. Com a nova ISO 14687, o processo vem trazendo a melhor performance, né? Com solução para muitas impurezas no multigás, com alto limite de detecção aí no LOD, alto tempo de resposta, um limite baixo de gases na vazão, no consumo, né? Ele não precisa de interferência cruzada. Então a gente tem aí que hoje em dia, pela ISO, né, os poluentes do H2O, do hidrogênio, a gente tem algumas necessidades e pelo PROCES a gente consegue ler aí uma intensidade bem maior, né, bem mais crítica do que o que a norma pede hoje, o que traz de novo uma excelência aí na garantia da pureza do hidrogênio quando você faz a medição através do PROCES. A configuração otimizada, né? Então hoje você tem, por exemplo, com o PROCES, algumas situações trazendo aí a otimização na leitura das impurezas no hidrogênio, de 50 vezes mais, no O2, algumas comparações ali com H2O, com COS, então a gente tem algumas purezas aí com alta resolução medidas pelo PROCES, né? Hoje a gente tem mais de 40 PROCES instalados pelo mundo, principalmente nos principais produtores de hidrogênio, aí, a Air Liquide, a Lince, a IOCL, a Sinopec, a Power, enfim, né? Temos aí também na Shell, em várias empresas de produção de hidrogênio e também em laboratórios de pesquisa e metrologia para trazer a pureza e a garantia do hidrogênio. Temos aí em laboratórios de referência como a Ryzen, a VSL na Holanda, né, a GTI nos Estados Unidos, a própria SGS na França. Então nós temos aí bastante grupos de laboratórios e empresas bem conceituados no mercado fazendo uso do nosso equipamento para garantir a pureza do hidrogênio. E qual que é o objetivo dessa medição, né? A identificação de impureza, os efeitos que a impureza tem no tempo útil das células de energia, né? As marcas de medição para a tecnologia. Hoje, em quais países nós estamos aí com referência na medição da pureza de hidrogênio? Estados Unidos, China, a Coreia do Sul, a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Holanda, e República Tcheca, Itália, enfim. E os países que não estão ainda negando, né, um pouco as medições de pureza são a Eslováquia, a România, Chile, a Austrália, Japão. Hoje a gente tem aí, trazendo o OFCEAS,
para fazer bastante desenvolvimento junto com a ISO para fazer as medições e tornar essa medição em referência durante a Europa, né? É recomendado o OFCEAS por prestigiosos laboratórios de metrologia. Por exemplo, temos aí artigos de ciência postados pelo link, por exemplo. Se tiverem curiosidade, depois eu passo para vocês. Né? Exemplos de laboratório para medição, né, com o OFCEAS, o TCD, um sistema mais usual para medição de pureza de hidrogênio em laboratório. Aqui é um exemplo trazendo aí as informações extrativas, né, o filtro, a entrada do bico sônico, a linha de amostragem, o analisador, fazendo ali as medições em ppb, a bomba de vácuo e a exaustão. Aqui é no ZSW laboratório na Alemanha, que é uma das referências nossas, né? A SGS, também na França, trazendo aí o uso do nosso equipamento para garantir pureza nas células de hidrogênio. A RISE, fica na Suíça, né? IOCL, a aplicação direta em planta na Índia, em Vododara. Conclusão, né? O OFCEAS, combinado aí com a norma ISO, vem trazendo grande resultado na garantia da pureza da medição de hidrogênio, né? Aqui ficam os meus agradecimentos. E é isso, pessoal. Dúvidas? Você falou ali sobre o bico ultrassônico. Qual que é o objetivo do bico ultrassônico? O que é o bico ultrassônico? O bico ultrassônico, ele tem como finalidade trazer para garantir na entrada da admissão da extração dos gases que você está fazendo uma extração mínima e você também ajuda com isso a manter a baixa pressão na linha de amostragem, né? Então essa é a função do bico sônico. Na retirada dos gases do processo, você espera ter partículas. Como que é tratada a parte de partículas no analisador? No analisador, você tem um filtro, né, junto ali com a parte do bico na extração. Depende do processo, nossa engenharia de produto pede os dados do seu processo, através de um questionário, a gente consegue pegar todos os dados do seu processo e o engenheiro de produto ele faz um escopo correto para atender ali a sua situação, né? O que a gente tem aí que é importante trazer como informação? A nossa tecnologia tem alta sensibilidade, alta resolução na medição, porém ela tem ali alguns pontos que são também definitivos para aplicação no nosso equipamento. Por exemplo, em processos que exista 20% ou mais de concentração de água, né, de H2O, nos gases, então a nossa aplicação ela não é indicada para uma situação dessa, para um processo desse. Se você tiver aí num processo, por exemplo, de cimenteira, onde a extração dos gases vai ser feito com alta concentração de material particulado, acima de 500 mg por metro cúbico, a nossa solução não vai conseguir atender a sua aplicação. Então, tudo isso, através do questionário que a gente manda para vocês quando tem a necessidade de fazer a medição, a gente consegue pegar e definir o escopo. Por exemplo, qual que vai ser a micragem do filtro que vai após ali o bico sônico de extração, né? Qual que é o diâmetro do furo do bico sônico. Então, tudo isso são informações que a gente consegue definir através de um questionário para aplicação. Mais uma pergunta. Quando você fala em laser, a geração do laser ela esquenta. Você precisa refrigerar o instrumento para que essa fonte esteja sempre numa temperatura controlada? Ou como que funciona o drift térmico, né? Quando você esquenta a fonte, ela não foge do padrão da luz? Não, a nossa tecnologia ela não precisa de uma refrigeração, ela é controlada eletronicamente
para que seja feita a leitura contínua e sem a necessidade de refrigeração. Então, ela tem um controle eletrônico dentro do rack lá para permanecer a leitura segura. Opa! A minha pergunta é um pouco mais macro do que micro, como as últimas. Como que eu vi que a Durag tem visto, e você também como um profissional da área, a questão do hidrogênio localmente aqui na América do Sul? A gente viu até na sua apresentação, né, muita referência europeia, até algumas na Ásia, mas como vocês têm visto isso? Porque hidrogênio tem sido considerado o combustível do futuro, né, o verde e tudo mais, mas a difusão dele, como que vocês têm analisado isso aqui localmente na América do Sul, em termos práticos de base instalada, utilização real mesmo? Boa pergunta, Marco. Aqui, como base trazendo aí a realidade da América do Sul, a gente ainda tem pouco investimento em relação a você trazer benefícios ao meio ambiente. Por exemplo, citando o Brasil, a nossa legislação ela exige muito pouco dos players aí do mercado com relação a emissões e tudo mais. Diferente da União Europeia, por exemplo. Então, onde você tem uma legislação que te puxa um pouco mais para esse cuidado do meio ambiente, né, para o pessoal, sim, trazer até o investimento, buscando não só o retorno de lucro, como também para o meio ambiente, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem muito esse incentivo e essa cobrança, igual para a América do Sul, num texto completo. Então, a gente tem, sim, hoje no mundo, principalmente na União Europeia, ali um pedaço da Ásia, trabalhando bastante, colocando um esforço para trazer o hidrogênio cada vez mais para a realidade. O problema é que hoje, ainda assim, a gente também tem no mercado, a gente sabe que para você conseguir o hidrogênio ainda é muito caro. Né? Ainda é muito caro. Para você transportar o hidrogênio é muito caro, porque você precisa de gases inertes. Então, ainda são alguns desafios que precisam ser tratados, e isso não só na base de análise, mas isso é num contexto geral, das indústrias procurar trazer o benefício, né, de talvez isenções, por exemplo, de alguns impostos com o uso do hidrogênio nas suas combustões, no seu portfólio ali. Para quê? Para que incentive o mercado, os centros de pesquisa, a trabalhar em uma forma da gente conseguir reduzir o custo na captura aí do hidrogênio no geral. Né? Então, num todo, eu acho que sim, o hidrogênio está crescendo, ele já vem acontecendo há muito tempo já, a gente vê aí, pelo menos há uns 10 anos, 15 ou mais, algumas empresas automobilísticas, por exemplo, da Ásia, trazer, né, essa necessidade de um carro sem emissão de CO2, CO. Então, a gente tem isso lá da Ásia, da Europa. Então, se isso começar a vingar mais, talvez os governos e as indústrias, né, entrem numa equalização para financiar mais essa pesquisa e trazer a forma do hidrogênio, de captura, de gerar o hidrogênio, de transporte e tudo mais, para viabilizar que ele seja, de fato, o combustível do futuro. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito obrigado. Obrigada, então, engenheiro Pablo, pela apresentação, pelo produto.